Quero convidar você a abrir tua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 15. Essa noite, o título da palavra é Enfrente o Inverno. Fala para quem está do teu lado aí, enfrente o inverno. Sabe por quê? Nós vamos entender que não tem como fugir. Nós, graças a Deus, vivemos num país tropical, vivemos na região sul, a mais fria do Brasil, e ainda assim é bem agradável a maior parte do tempo. Mas a verdade é que quando o inverno aparece, não tem como nós evitarmos. Ele simplesmente vem. E a única chance que nós temos é enfrentá-lo. A única chance que nós temos é fazer com que as coisas que se apresentam como invernos de nossa vida possam ser usadas para nos fortalecer e para chegar mais perto daquilo que o Senhor tem para nós. No final, ele recebeu a coroa. Essa coroa representa a eternidade ao lado do Senhor. Representa aquilo que nós almejamos, aquilo que nós queremos. Queremos sim ter uma vida agradável e abundante aqui nessa terra, e nós podemos, apesar dos problemas, porque eles se levantam e nós somos fortalecidos no meio dos problemas e das dificuldades quando nós olhamos para o Senhor, quando nós temos em mente o final de tudo, quando nós temos a consciência de que nossa vida não acaba aqui. Amém? Enfrente o inverno. Antes da gente ler esse texto aí, acompanhe comigo aqui na tela, o texto de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Uma outra tradução diz: tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Aquilo que você vive, aquilo que eu vivo, as coisas boas e as coisas ruins, há tempo para todas as coisas, as diferentes estações em nossas vidas. Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Há tempo de, muitas vezes, estar fraco, mas logo se levantar e se fortalecer no Senhor. E a ideia nessa noite é que mesmo em meio ao inverno, nós podemos ser fortalecidos. É uma palavra nessa noite de encorajamento para você. É uma palavra para que pegue você do lugar em que você está, do jeito que você se encontra, com as diferentes dificuldades que se apresentam a cada um de nós, e nós possamos ser desafiados pelo próprio Espírito Santo, ser fortalecidos por Ele, a continuar, a correr aquilo que Ele tem para nós, em busca dessa coroa que é incorruptível, que é o prêmio, que é o resultado final de nossa entrega ao Senhor, de nossa vida a Ele. Amém? Aqui esse texto de João 15, 1 a 8, Jesus mesmo está falando, e olha o que Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Olha, Ele se compara aqui a essa planta, a videira, e diz que o próprio Deus é o agricultor, é aquele que é responsável por esta planta. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo aquele que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Jesus é a videira, Deus é o agricultor, e nós somos os ramos que devemos estar nessa videira. 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Olha o que Jesus diz no 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O único jeito de nós cumprirmos o nosso propósito estabelecido desde a eternidade, que é estarmos diante de Deus e vivermos para a honra e glória do nome do Senhor, é permanecendo nele. E aí Jesus quer mesmo que a gente entenda isso, tanto que Ele repetiu aqui no versículo 5, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quer dizer, nós podemos até viver sem Jesus aqui nessa terra, mas nós não podemos morrer sem Ele. Nós não podemos partir daqui sem Ele, porque sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Sem Ele nós não alcançamos essa coroa, sem Ele nós não alcançamos a eternidade ao lado do Senhor.
E no meio dessa vida, no meio das dificuldades da vida, olha o que ele diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas o 7 diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que lhe quiserem, e lhes será concedido. E meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão os meus discípulos. E no final, tudo redundará em honra e em glória ao Senhor. A ideia inicial é que eu e você precisamos estar em Jesus. Como nós estamos em Jesus? Nós entendemos que Ele deixou a sua glória, cantamos várias músicas falando disso hoje, deixou a sua glória para estar conosco. Ele deixou temporariamente a presença de Deus, se fez homem, habitou entre nós, levou sobre si os nossos pecados, levou de nós a escrita de dívida que nos era contrária, e cravou essa escrita de dívida na cruz, e venceu em nosso lugar. E hoje todo aquele que crer em Jesus, todo aquele que receber Jesus pela fé, disser: Senhor Jesus, eu preciso de um Salvador. Senhor Jesus, eu reconheço que eu por mim mesmo nada posso fazer. Eu reconheço que Tu é o Senhor da minha vida. O Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós passamos a viver uma caminhada aqui nessa terra, sabendo o destino final, sabendo que nós vamos alcançar essa coroa incorruptível ao lado do Senhor, quando daqui nós partirmos. Mas nessa noite vamos entender um pouquinho do que precisamos fazer, do que precisamos viver enquanto este dia não chega. Entre o momento em que eu recebi o Senhor Jesus como o meu Senhor e meu Salvador, até o momento em que isso for eterno, até o momento em que eu vou viver eternamente com Ele. Nós vamos entender nessa noite a estação do inverno. Faça uma pergunta, eu quero fazer uma pesquisa aqui. Pergunta para a pessoa do teu lado, qual é a estação do ano que ela menos gosta? Pergunta aí. Qual a estação do ano que você menos gosta? Por quê? Responde. Quantos responderam inverno? Bastante gente aí. Para quase arriscar que é a maioria. Enfim, se você gosta do inverno, vai ser melhor para você a palavra dessa noite. Porque você já sabe aproveitar as coisas boas dessa estação, e é isso que nós vamos aprender nessa noite. Mas o que vai representar o inverno para nós? Essa estação de inverno nas nossas vidas, na nossa vida aqui nessa terra, vai ser usada agora como uma metáfora para descrever épocas difíceis de nossa vida. A verdade é que nós aqui abordamos de uma forma bem humorada as situações que se apresentam. Mas muitas vezes não é bem assim, muitas vezes estamos vivendo um inverno em nossas vidas e não conseguimos olhar o lado bom, muitas vezes não conseguimos achar solução. Quantas pessoas estão vivendo, ou já viveram, ou ainda vão viver invernos na sua vida? Sabe, um inverno de uma doença que se apresenta em você ou na sua família, um inverno de falta de emprego ou de problemas no trabalho, um inverno de perder um ente querido, um inverno de viver dificuldades na família dia após dia, problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas a todo momento se apresentam, dificuldades e invernos nos pensamentos, nas emoções. De repente você tem trabalho, de repente você tem uma família estruturada, de repente você tem tudo, mas te falta alegria. Muitas vezes ocorrem temporadas, estações de tristeza em nossas vidas. E isso é o inverno. Isso é o inverno. Muitas vezes nós caímos na tentação de querer comparar o nosso inverno com o inverno do outro. Olha, mas aquilo não é nada, olha o que eu estou passando. Ou de repente dizem para você: olha, isso que você está vivendo não é nada, olha o que o outro está passando. Nessa noite nós não vamos estar aqui para comparar
os invernos de nossas vidas. Nós vamos estar aqui para encarar os invernos de nossas vidas. Nós estamos aqui para olhar para eles e dizer, olha, eu vou passar por isso, eu vou vencer, eu vou além disso, e eu creio que no meio de tudo isso, Deus tem algo a me ensinar. Tem estações da nossa vida em que a gente nem quer entrar. E esse inverno, espiritualmente, ou diante de todos esses problemas, e nessa metáfora, muitas vezes nós simplesmente preferiríamos pular essa estação. Simplesmente poderíamos, olha, que passe logo, eu quero dormir um sono aqui, acordar e nunca mais ver isso na minha frente. Mas nessa noite o convite do Senhor é um grande desafio para nós. Nós olharmos para situações que se apresentam, olhar para a estação do inverno nas nossas vidas e entendermos uma verdade. Todas as estações, incluindo o inverno, podem ser muito proveitosas para nós, se nós soubermos tirar proveito delas. Se nós soubermos entender e encontrar Cristo em cada momento das nossas vidas. Eu preciso, você precisa encontrar Cristo em cada momento, em cada situação. Não importa o inverno que se apresentar. A verdade é que nós não podemos escolher as circunstâncias da nossa vida, certo? Algumas coisas, algumas circunstâncias são frutos de nossas escolhas. E se assim for, nós temos que trabalhar nas nossas escolhas, trabalhar no nosso caráter para que assim elas possam ser mudadas. Mas muitas vezes, dificuldades como essas que eu comentei, ou outras dificuldades que se apresentam, circunstâncias que você não pode e não consegue controlar. Mas eu quero te dizer uma verdade muito importante nessa noite. Apesar de você não poder controlar as circunstâncias da sua vida, você pode controlar a resposta que você dá a elas. Diga assim, o que importa é a minha resposta. O que importa é a minha resposta. Sabe, nós não sabemos as razões das coisas que se apresentam na nossa vida. Eu não sei por que acontece. Eu não sei por que isso está acontecendo, eu não sei por que aquilo aconteceu. E o convite para você nessa noite é não procurar apenas explicações, não procurar saber apenas o porquê, mas que você possa saber para que isso está aí. Quer dizer, Deus é um Deus poderoso que transforma tragédias em bênçãos, um Deus poderoso que vai muito além daquilo que nós conseguimos pensar ou imaginar. Nós vamos analisar aqui algumas coisas que o Senhor quer te ensinar, algumas coisas que o Senhor quer fazer com a tua vida no meio desse inverno. Às vezes o inverno na nossa vida pode durar uns 3 dias, e às vezes pode durar 3 anos, ou mais. Às vezes dura 1 dia. Aquilo que a Bíblia chama de dia mau não é necessariamente um dia, mas é um período de tempo, é uma época, é uma estação das nossas vidas em que parece que é o teu tempo de ultrapassar, é o teu tempo de viver sofrimentos, dores, dificuldades e tudo aquilo que nós comentamos. Agora, sendo 3 dias ou 3 anos, existe uma coisa em comum. Para quem está vivendo, parece interminável. Parece interminável, parece intransponível. Quem já viveu situações parecidas com essa? Quem já viveu? Vamos ser sinceros com nós mesmos. Nós já vivemos muitas vezes isso. Talvez você esteja vivendo um verão na sua vida, e glórias a Deus por isso. Talvez uma primavera, um momento de alegria na sua vida. Mas, verdade é que nós não controlamos as circunstâncias. E assim como no inverno nós precisamos estar preparados, para enfrentá-lo, assim também, mesmo que nós estejamos vivendo um verão, que você possa tirar essas lições e levar para a sua vida, porque um dia você deve ter passado por algum inverno, ou de repente algum inverno ainda vai se apresentar e você precisa estar firme, você precisa saber o que fazer, você precisa saber para onde correr, você precisa saber o que acontece no meio disso tudo. No versículo 1 de João 15, nós lemos assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Jesus é essa videira. Nós somos os ramos, estamos ligados ou não a Jesus.
Mas a verdade é que o agricultor, Jesus, o agricultor Deus, o Senhor, sabe o que quer. E a primeira coisa que nós vamos entender nessa noite é que no inverno, no meio dessas situações, Deus quer preparar você para alguma coisa. Fala para o teu vizinho, Deus quer preparar você. Deus quer preparar você. É isso que Deus quer fazer. Você deve perguntar para o Senhor, Senhor, tu quer me preparar para alguma coisa no meio dessa dificuldade? O que o Senhor quer me dizer com tudo isso? No meio de todas essas coisas que acontecem, nós podemos olhar para Deus e entender aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Como eu disse, Deus é poderoso para transformar tragédias em bênçãos, para reverter situações e muito mais, reverter pessoas. Sabe, Deus é poderoso para mudar situações, para transformar o ambiente exterior. Deus é poderoso. E Ele faz isso a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. E nós podemos pedir para que Ele faça isso, porque Ele é Deus. Mas, ainda que essas situações ao redor não mudem, há algo que pode mudar muito mais facilmente. Você. O Senhor Deus é especialista em mudar pessoas. E aí, para que isso aconteça, nós temos que mudar a nossa pergunta. Ao olhar para os invernos da vida, em vez de perguntar por quê que isso acontece, eu devo perguntar, Senhor, para que isso está acontecendo? Qual é o seu propósito com isso? O que o Senhor está preparando para mim? Ou para que o Senhor está me preparando? É uma abordagem diferente, é uma abordagem bíblica. Na Bíblia, sempre que Deus chamava alguém para fazer algo, Ele preparava. E muitas vezes as preparações não são nada fáceis. Ele representou aqui, né, aquela música daquele boxeador, daqueles filmes antigos do rock. A gente vê naqueles filmes e vê em tantas coisas na vida e que para que vitórias aconteçam, deve haver treinamento, deve haver esforço, deve haver muito tempo de treinamento. Sabe, deve haver preparação. E as preparações muitas vezes são doídas. As preparações muitas vezes não são da maneira que nós esperamos. Há um fato interessante sobre o inverno, tem a ver com preparação para a nossa vida, ou a ver com aquilo que Deus quer nos preparar. Nós não vivemos aqui, mas nos países em que o inverno é coberto de neve, a neve funciona como uma cobertura para o solo. E a neve congela e mantém os nutrientes do solo, das folhas, né, onde tem as 4 estações bem certinhas, nós aqui misturam um pouco, mas no hemisfério norte, onde é bem mais certinhas as estações, no outono as folhas caem, se forma uma camada de adubo no solo, os nutrientes estão ali, vem o inverno, esses nutrientes são congelados, e quando a neve derrete, ela já serve como água, e aí se prepara para a primavera, para que tudo brote novamente. O que isso tem a ver conosco? Deus é o agricultor. E Ele sabe o que Ele quer fazer conosco. Ele sabe o que Ele pode fazer. Ele sabe como cuidar de você. Ele sabe como cuidar destes ramos. Ele sabe como manuseá-los. Ele sabe o que Ele quer com isso. Você está em boas mãos. Você está nas mãos do Senhor. E Deus quer usar este período de inverno para preparar você para as primaveras. Preparar você para aquilo que Ele ainda tem para você. Né? Se de repente na tua vida você olha e diz, olha, está tudo frio lá fora, está tudo congelado. A palavra de Deus para a tua vida é, olha, se prepare, porque no meio do congelamento, no meio da neve, no meio do inverno, Deus está te preparando para algo que Ele tem logo ali à frente. Como nós vimos na semana passada, o nosso tempo não é o mesmo tempo que o tempo de Deus. O nosso tempo, cronos, é dias, meses, anos, séculos, até segundos, até milésimos. Nós dividimos o tempo e o ser humano é campeão disso, né? Dividem de séculos até milésimos de segundo. Mas Deus olha para o tempo de uma maneira diferente. Deus olha para o tempo conhecendo passado, presente e futuro. E para Deus é tudo uma coisa só, porque Deus não olha para o tempo do nosso ponto de vista, mas Deus tem a vista de todos os pontos a respeito do tempo.
Em outras palavras, Deus sabe o que é melhor para você. Deus conhece os seus propósitos para a tua vida. Deus tem propósitos eternos. A verdade é que você foi criado para o louvor da glória de Deus. E mesmo em meio às dificuldades que se apresentam, nós podemos encontrar Cristo e viver. Nós caímos numa tentação, muitas vezes, de querer apertar um botão do controle remoto. Sabe aquele botão FF, ou que te passar para frente? Próximo. A gente quer apertar aquele botãozinho e pular a estação. Quem já assistiu o filme Clique? Vários assistiram. É um filme meio antiguinho, mas que mostrava um homem que descobriu um controle remoto para a sua vida. E as situações difíceis, ele simplesmente apertava o botão de passar para frente e a hora que ele se dava conta, já tinha passado aquela estação, já tinha passado aquele momento. E no começo foi muito bom para ele. No começo, tudo que era difícil ele passava e tudo que era bom ele deixava, até em câmera lenta. Mas, depois de um tempo, ele foi percebendo que ele não havia aproveitado, que ele não havia aprendido nada nestes tempos. E as consequências da sua vida foram desastrosas. A verdade é, nós temos o que aprender no meio do inverno. Diga para o teu vizinho, não tem controle remoto. Então enfrenta. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira de você enfrentar. A estação de bênçãos na sua vida sempre vai ser precedida por uma estação de preparação. A primavera sempre vai ser precedida pelo inverno, pelas dificuldades. Então você deve mudar a sua maneira de olhar para o inverno da sua vida, a maneira de olhar para as suas dificuldades, olhar ela como uma preparação para aquilo que Deus tem para você. Quero te dar um exemplo muito, muito legal. Algumas vezes eu já comecei e parei de fazer academia. Quem nunca, né? Quem nunca? Algumas vezes eu já fiz isso. Em uma delas, eu permaneci um bom tempo. Foi o meu recorde. Tá? Foram aí quase meio ano, meu recorde. Mas a verdade é que eu comecei mais ou menos lá por março. E março é gostoso, tá calorzinho, tá aquela vontade de fazer exercício e tudo mais. E eu comecei, eu ia na academia, e legal. E aí foi abril, e aí foi maio. E aí foi chegando em junho. E aí foi chegando no inverno. E era bem mais difícil. Mas eu estava muito determinado aquele ano. Eu estava muito determinado. E foi chegando lá em junho. E eu pensava, vou ou não vou? Vou ou não vou? E eu ia. E passou uma semana e eu fui. E passou outra e eu fui. E lá por julho, fazia um mês que estava bem frio. E como eu tinha recém começado, a instrutora lá, a professora, chegou e me deu os parabéns. Ela falou, olha, parabéns, você continuou vindo, mesmo no inverno. Eu falei, porque não é normal? Ela falou, não. No inverno, as pessoas simplesmente não aparecem. Simplesmente não aparecem. E eu quero trazer isso nessa noite para a nossa vida. Para a nossa vida cristã. Nós devemos ser cristãos que apareçam mesmo no inverno. Cristãos que apareçam mesmo quando as dificuldades se apresentem. Nós devemos mostrar, até para o diabo, que nós somos cristãos que apareçem, e que vêm, e que continuam, e que permanecem mesmo quando as dificuldades se apresentam. Cristão que aparece quando entende tudo que a Bíblia fala e quando passa aquele momento que parece que não está entendendo nada. Cristão que aparece quando está fácil orar e cristão que aparece quando está mais difícil de orar. Cristão que aparece quando está chorando, cristão que aparece quando está rindo, cristão que aparece mesmo que as lágrimas estejam cobrindo os nossos olhos. Seja um cristão que aparece. Eu e você podemos e devemos ser. Pode estar caindo gelo lá fora. Pode estar nevando. Pode as dificuldades estar aparecendo. Mas eu vou aparecer. O que é aparecer? É continuar. É viver aquilo que Deus tem para mim. É aparecer mesmo no inverno. É entender que Deus tem algo a mais para mim. Quando acabar essa estação de inverno. Quando esse momento de dor e de tristeza terminar. Deus tem muito mais. Amém? Diga, eu vou aparecer.
eu vou aparecer, mesmo no inverno, em nome de Jesus. Deus quer te preparar para algo, então receba aquilo que Deus tem. Se exponha ao agricultor, ao Senhor e diga: Senhor, se tem algo para me ensinar nessa dificuldade, eu quero aprender, eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Senhor, eu não quero mais perguntar por quê. Senhor, eu vou perguntar para quê. E eu vou entender que os teus propósitos e os teus planos são muito maiores do que os meus. Amém? No inverno, o Senhor quer te preparar para algo. O Senhor quer te preparar para aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. Mas não é só isso. No inverno, Deus quer podar você em alguma coisa. Fala assim: o Senhor quer me podar em alguma coisa. Olha aqui o versículo 2, o que diz? João 15:2 diz: e todo aquele que dá fruto, Ele poda. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Especialmente na videira, nessa árvore que Jesus está usando de metáfora aqui, a poda é muito importante. Eu fiz agora uma consultoria aí com meu amigo Gustavo, e ele me explicou o seguinte, que quando você poda uma árvore, você corta as pontas dela, ela se sente obrigada a enviar mais hormônios para aquela região. E enviando mais hormônios, naturalmente isso vai para os frutos, e os frutos ficam muito mais vistosos, os frutos ficam muito maiores, muito melhores. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te preparar para alguma coisa e Deus quer podar você, para que as coisas apareçam. Sabe, para que os frutos, venham na tua vida. Aquele texto diz que quem não está ligado, quem não permanece na videira, um ramo que não fica ligado à videira, ele será cortado e jogado fora. Certo? Está escrito lá, né? Aquele ramo que não permanece, aquele ramo que não está ligado à videira, quer dizer, que não recebe a Jesus e não vive com Ele, entendendo o relacionamento com Deus, ele será cortado e lançado fora. Certo? Mas, diz aqui no versículo 2, que aquele que está ligado, que aquele que permanece será podado, para que dê mais fruto ainda. Tem uma semelhança aqui entre essas duas coisas. Os dois serão cortados. Está percebendo? Está percebendo? Nos dois casos há corte, nos dois casos há dor, nos dois casos não é simplesmente uma brincadeira. Nos dois casos, existe dificuldade no meio envolvida. Mas a verdade é que em um deles é cortado e lançado fora, e o outro é cortado para que dê muito melhor e para que dê muito mais fruto. Muito mais fruto. As pessoas muitas vezes olham para o cristianismo, olham para os cristãos, olham para mim, olham para você, e tem um pensamento corrente de que o cristão não passa ou não pode passar por dificuldades, senão não é cristão. Não pode haver dificuldade, não pode haver invernos na tua vida, não pode haver situações. Isso é uma mentira. Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas Ele disse: olha, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E nós podemos vencer o mundo quando nós passarmos deste mundo, deste tempo presente, para o tempo eterno, para o Kairos de Deus, para o tempo de Deus, para toda a eternidade. Mas aqui mesmo, nós podemos vencer no mundo. Diga: eu posso vencer no mundo. O que isso significa? Que no meio da dificuldade, no meio das situações, você pode vencer. Podar é cortar para crescer de novo. Podar é cortar para crescer de novo. E às vezes dói. E às vezes é difícil. Mas Deus sabe o que Ele quer para você. A verdade é que eu prefiro ser podado do que ser cortado e jogado fora. A verdade é que eu prefiro passar o inverno com Deus do que o inverno sem Deus. Eu prefiro enfrentar as dificuldades da minha vida e tentar encontrar Cristo em cada momento do que passar por isso do mesmo jeito sem Ele. Porque Ele é um companheiro para todo o tempo e para toda a eternidade. Essa é a verdade. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que muitas coisas, muitas consequências dos nossos próprios pecados são retiradas
quando nós nos entregamos a Jesus. Muitas dificuldades e circunstâncias que poderíamos enfrentar, nós somos livres pelo Senhor de maneira milagrosa. Eu já vivi isso muitas vezes na minha vida. Muitas vezes na minha vida. Mas em muitas dificuldades, nós não somos livres da dificuldade. Nós somos livres na dificuldade. Ocorre uma vitória primeiro na mente, ocorre uma vitória primeiro nas emoções, uma vitória espiritual, para que depois se apresente algo na prática, na vida, nas circunstâncias sendo alteradas. Se eu ficar ligado a Ele, se eu permanecer dando frutos, Ele vai me podar. Para quê? Para que eu cresça mais ainda. Quer dizer, essas situações, este inverno de nossas vidas pode ser usado para te preparar para muito mais. Pode ser usado para poder podar você, para que você dê muito mais fruto. Como eu disse antes, você não pode escolher quando você vai entrar no inverno, mas você pode escolher a resposta que você vai dar ao inverno da sua vida. Jesus disse, no versículo 4, um segredo, que não é segredo, mas algo, uma chave para a nossa vida. Diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Quer dizer, se você quiser ser discípulo de Jesus, se você quiser realmente ver a glória de Deus, se você realmente quiser receber aquela coroa e você poder vencer no meio das dificuldades, existe uma coisa muito especial para que você faça. Permaneça, permaneça, permaneça. Permaneça nele. Ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim, eu permanecerei também em vocês. Este é o segredo, essa é a questão. Esse capítulo aqui de João 15, Jesus está falando, ele é chamado até de o último discurso, porque nesses capítulos finais de João, Jesus está dando um monte de instruções para os seus discípulos e dizendo que ele vai partir e que ele vai estar com o Pai. Esses discípulos tinham entregue sua vida totalmente a Jesus, tinham seguido ele, tinham largado tudo, tinham colocado as suas vidas físicas em risco, seguindo a Jesus, e agora eles se depararam com um inverno nas suas vidas. Jesus simplesmente subiria e eles teriam que continuar, eles teriam que assumir a responsabilidade de continuar aquilo que Jesus tinha feito, tinha proposto para eles. E aí Jesus dá um segredo: olha, vocês querem ser meus discípulos? Permaneçam. Permaneçam, é a única opção para nós. Existem algumas situações de nossa vida que simplesmente ultrapassar já é sucesso, que simplesmente permanecer já é sucesso. Deus quer fazer com que a gente saia muito mais maduro das situações que se apresentam na nossa vida, muito mais maduros, muito mais prontos, muito mais perto dele. É isso que serve o podar. O Nelson Mandela, um homem que foi um grande libertador, um grande lutador pelos direitos iguais lá na África do Sul, na época do apartheid, direitos raciais. Ele ficou 30 anos na cadeia. 30 anos na cadeia. E aí, em uma de suas entrevistas, ele disse que ele não conseguia, no fim das contas, se entristecer pelo tempo que ele passou na cadeia. Não conseguia se entristecer pelos 30 anos, porque ele disse, olha, eu saí muito mais maduro, eu saí pronto para fazer e para cumprir o meu propósito, para cumprir aquilo que eu fui chamado para fazer na minha vida, que era lutar por aquela libertação. Olha, muitas vezes na tua vida, situações vão ser usadas para te podar, para fazer com que você cresça, para fazer com que você ultrapasse os seus próprios limites e chegue mais perto de Deus. O convite para você é: fique firme, não desista, não desista. A verdade é que você não precisa estar sempre feliz com as situações, você não precisa estar sempre de bom humor com as situações. Não precisa, muitas vezes, em algumas situações, nós temos que simplesmente decidir permanecer. Às vezes, nas situações do teu casamento, não desista, permaneça na tua vida, na tua saúde, nos teus pensamentos, na tua luta contra o pecado, permaneça.
Quando as coisas se levantarem, as dificuldades, quando parece que aparecem gigantes na tua frente, permaneça, permaneça e permaneça. É a única chance, é o único meio de ultrapassar o inverno. Abacuque escreveu ao vislumbrar uma grande catástrofe na sua terra, e ele escreveu, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que não tenha mais vacas nos currais, ainda assim eu me alegrarei nele, no Senhor, porque Deus é poderoso, porque Deus é maior, porque Deus tem um tempo que não é o meu tempo. Sabe, esse discurso não é um discurso tão fácil de ser ouvido e de ser recebido, e nem de ser aplicado, mas ele é verdade, ele é libertador. Ele é libertador. Se você conhecer a verdade de Deus para a tua vida, essa verdade vai te libertar. Vai te libertar de viver condicionado às situações dessa vida para ser feliz, condicionado às situações temporais, encaixotar Deus, achar que Deus é simplesmente um gênio da lâmpada para resolver os problemas da nossa vida. Deus é muito mais. Nós dependemos dEle e não Ele de nós. Nós devemos permanecer nele, nós devemos correr para Ele. Mas esse Deus é tão grande, tão bom, que Ele olha para você no meio desse inverno e diz, eu quero preparar você para algo mais. Eu quero podar você para cumprir os meus propósitos. E aí, Deus vai provar alguma coisa através de você. Versículo 8 diz, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão os meus discípulos. O meu Pai é glorificado por vocês darem muitos frutos. Quer dizer, Deus quer provar ao mundo algo através da tua vida. Assim como com Jó. Jó era um homem que tinha todas as coisas. E o diabo chegou diante de Deus e disse, olha, ele te agrada, ele faz tudo isso para você porque ele tem tudo, porque não falta nada para ele, porque o Senhor coloca como uma redoma ao redor dele, protegendo de todas as coisas. E aí Deus disse, pode tocar nele, só não tire a sua vida, pode podar, eu vou deixar que esse meu servo Jó seja podado pelo inverno gigantesco na sua vida, e ele ainda assim vai ficar comigo. E foi o que aconteceu. Jó perdeu toda a sua família, perdeu todos os seus bens materiais, ele era um dos homens mais ricos de toda a sua região, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. No final da sua vida, a sua mulher e os seus amigos mais chegados falavam para ele, no final do seu momento, do seu inverno, os seus amigos falavam para ele, olha, amaldiçoa Deus e morre de uma vez. Quer dizer, desiste de Deus, desiste de permanecer, cai fora, Jó, não adianta. E o Jó permaneceu, e o Jó ficou firme. O Jó venceu, ultrapassou esse momento de inverno antes que o inverno acabasse. E na sua vida o inverno acabou mesmo. Deus restituiu tudo aquilo que ele tinha. Ele teve muito mais. E ele pôde provar, Deus pôde provar um ponto através da vida dele. Quer dizer, existem pessoas nessa terra. Existe eu e existe você, Deus diz. E eu quero provar algo. Existe fidelidade. Existe amor genuíno, existe relacionamento, existe não apenas jogo de interesses, mas existe entendimento de quem Deus é e de quem eu sou. Deus quer provar algo através da tua vida. Deus quer mostrar para as pessoas ao teu redor que é possível ultrapassar e vencer as dificuldades da vida estando perto do Senhor. E Deus é poderoso para te dar muito mais do que você possa imaginar. Deus é tão bom. Deus é tão bom que Ele pode te livrar no meio da dificuldade, Ele pode te livrar da dificuldade, fazendo com que as coisas desapareçam simplesmente. Mas não importa qual das duas coisas acontecerem, Deus é fiel. Amém?